renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia. Deus amado e Deus bendito, a Tua palavra, Senhor amado, ela se renova dia após dia. E nós queremos agora, Pai amado, que o Senhor possa falar conosco, que o homem, Senhor, ele desapareça, que Cristo cresça. Abre, Senhor amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Nós queremos descobrir a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer para descobrir a vontade de Deus? Uma boa pergunta, né? Em primeiro lugar, nós falamos nos cultos passados sobre a questão da intimidade com Deus. Ou seja, nós precisamos e queremos, desejamos ter mais intimidade com Deus. E para ter essa intimidade com Deus, nós falamos que nós precisamos viver na verdade, ou seja, ser transparente, ser sincero com Deus. Falamos sobre ter um tempo junto com Deus de qualidade. E tudo isso ajuda e proporciona meios para que nós venhamos a ter mais intimidade. Agora, para que ter intimidade com Deus? Se não for para saber qual é o propósito que nós estamos nessa terra. Para que ter intimidade com Deus se nós não sabemos o que Deus espera de cada um de nós? Então, saber, descobrir a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, é algo muito importante e necessário. Mas há um peso que nós vamos carregando ao longo da nossa vida. Esse peso são as mágoas, são as rejeições, esse peso são os medos, são os traumas, esse peso são relacionamentos frustrados, esperanças, esse peso são expectativas indevidas que nós colocamos em cima de algumas pessoas, ou que algumas pessoas colocaram em cima de nós. E com o tempo nós vamos notando que a cada dia fica mais difícil caminhar, a cada dia fica mais difícil se movimentar. Nós sentimos que as pernas vão ficando pesadas, esse peso em cima das nossas costas nos faz ficarmos paralisados. Então, parece que nós estamos carregando o mundo inteiro em cima de nós. Então, como fazer para que esse peso que está em cima de cada um de nós saia? Descobrindo a vontade de Deus. Então nós entendemos que a vontade de Deus ela é uma direção clara do nosso futuro. A vontade de Deus é um caminho único, talvez até aparentemente, talvez não seja o melhor, e em vários momentos da nossa vida nós ficamos perdidos, não sabemos para onde ir. Muitas pessoas dizem, vai por aqui, vai por lá. O nosso coração também nos indica muitos caminhos, mas nós sabemos que estamos perdidos, não sabemos o que fazer. Essa é a nossa situação. Por que muitas vezes nós ficamos perdidos? Porque nós não estamos dentro do caminho de Deus, da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, é porque realmente nós temos alguns sinais de imaturidades. Quem sabe queremos ter autonomia, ou seja, nós queremos agora, a partir de então, traçar o nosso próprio caminho, ter as nossas próprias escolhas, as nossas próprias atitudes, porque achamos e pensamos que sabemos de tudo. Às vezes é o nosso egoísmo, ou seja, nós queremos prazer, nós queremos que as pessoas e tudo viva em função da gente. Então o nosso egoísmo faz com que nós venhamos a nos afastar de Deus e sair do centro da vontade de Deus. Às vezes é também
a tentativa nossa de ter o controle absoluto de todas as coisas. Mas vai chegando um momento que a ficha cai. E nós entendemos e compreendemos que nós não temos controle de absolutamente nada. Um pouco de controle nós temos de nós mesmos, mas esse controle é tão pequeno que quando nós mesmos fazemos coisa que nós não esperávamos, nós entramos em conflito, em desespero. Então também nós não temos controle. Então, querer ser autônomo, independente, querer satisfazer os meus próprios desejos, ou ter essa obsessão pelo controle, são sinais de imaturidade. São sinais que eu estou fora da vontade de Deus. Às vezes o caminho mais fácil parece aquela sopa do Jeová Nissi, sopa, miojo profético, bênção em abundância. Ou seja, eu procuro profetadas, eu procuro uma dependência de pessoas, e essa dependência faz com que eu fique dependendo de uma profecia, de algo que venha do além, de algo que venha me dar o caminho, mas na verdade a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um buraco chama outro buraco. Então, pastor, não existe profecias? Existem profetas, pessoas que falam com Deus, e Deus fala através daquela pessoa, mas muitas vezes as pessoas acabam endeusando essa pessoa, e as pessoas não estão muitas vezes com discernimento para entender e compreender que às vezes Deus não quer falar, Deus se silencia, e a pessoa se torna obrigado a falar, a trazer uma palavra para aquela pessoa, e não é de Deus, é dela mesma, ou às vezes até do próprio diabo. Então, para descobrir a vontade de Deus, eu tenho que entender que Deus pode sim mostrar vontade específica, para um momento específico, num dia específico, isso faz parte, mas Deus jamais vai se contradizer na sua palavra. A palavra dele é profética, então a palavra não pode se contradizer. Ele faz em função da sua obra, em função da sua igreja, em função do seu amor. Muitas vezes Deus decide não falar. Nós só falamos aqui sobre isso. Deus não quer falar, é o silêncio de Deus. Ou seja, Deus ele está nos testando, Deus está provando o que está em nosso coração. Deus ele não satisfaz os nossos caprichos, as nossas vaidades, mas Deus satisfaz as nossas legítimas necessidades. Não é uma direção do cotidiano, ou seja, eu não posso querer que Deus agora, eu me acordei, Ele vai me dizer com que roupa eu vou sair, para onde eu vou, e assim por diante. Não funciona dessa forma. Deus não substitui as nossas decisões, Deus não substitui nosso livre-arbítrio, e não pode também forçar situações, mas as situações podem confirmar sim, se é ou não vontade de Deus. Então Deus quer que nós ouçamos sua vontade normativa e não apenas diretiva. Pastor, o que significa isso? Deus quer que ouçamos a vontade normativa, ou seja, a palavra que está na sua lei, na Bíblia Sagrada, e não apenas que nos guie, nos direcione. E essa vontade normativa está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos que estudar a palavra. E essa palavra que eu encontro tem preceitos, ou seja, tem mandamentos, tem princípios, ou seja, diretrizes, tem profecia sim, que Deus está operando através da história, tem palavras práticas de sabedoria que me ensina o que fazer na hora do desespero. Mas qual é o enfoque então de Romanos? O livro de Romanos, queridos, é considerado um livro essencial na nossa teologia. O livro de Romanos ele nos dá orientações práticas que mostra a Deus agindo através da justificação, através da salvação, através do amor dele, bem prático, e depois, a partir do capítulo 12 em diante,
termina a parte do ensino e entra a parte da prática, das lições da vida diária. Aqui então Romanos 12 diz: rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus quer? Que eu e você venhamos nos sacrificar, passar por um altar de sacrifício. Ou seja, Deus quer uma entrega total de nós mesmos. Pastor, o que significa entrega total? Muito simples. Deus quer que você pense como Jesus pensava. Deus quer que você sinta como Jesus sentia. Deus quer que você age e reaja como Jesus agia e reagia. Mas pastor, isso é impossível. Quando nós vivemos na carne é impossível. Mas quando nós estamos no Espírito, não. Quando nós estamos no Espírito, nós deixamos toda a obra da carne e vivemos no Espírito, direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Então, uma entrega de mim mesmo significa renunciar à minha própria vida, em função a Deus. Pastor, significa que eu estou morto? Sim, eu estou morto para os meus pecados. Pastor, mas isso não é só para pastores, presbíteros, diáconos? Não, isso é para todos nós. Isso é para mim, isso é para você. Ou seja, cada dia eu tenho que entender que eu já estou morto. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então eu tenho que entender que eu sou um sacrifício do Senhor. E Deus me quer por inteiro. Sabe o que acontece na prática? Na prática não é isso que acontece. Eu não me dou por inteiro. Na prática eu me dou apenas por parte. Na prática eu dou algumas partes de mim, outras eu acho que Deus não precisa tanto. Ou seja, eu posso ter o controle daquela parte. E a parte que eu quero ter o controle é a parte que eu levo pau. A parte que eu quero ter o controle é a parte onde eu acabo caindo. Então eu preciso entender que tem que ser 100% de mim. Eu descubro também que o nosso culto é um culto racional. Ou seja, é um culto lógico, genuíno, autêntico, aceitável, sincero, adequado, que faz sentido. Pastor, significa que eu não posso obedecer a Deus quando eu sinto arrepios? Não, eu posso até sentir arrepios, mas o arrepio não vai fazer eu ter atitude ou não. Eu preciso decidir se eu vou obedecer ou não a Deus. Então, por isso que é um culto racional. Segunda coisa que eu aprendo, eu tenho que romper com o sistema. Esse sistema é um sistema diabólico. Esse sistema é um sistema nefasto. Esse sistema é um sistema filosófico, ideológico, que o inimigo contém e mantém as pessoas presas. As pessoas pensam que são livres, mas esquecem que está escrito na palavra de Deus em João 8,32, em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade não está em nós fazermos o que nós quisermos, porque quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, na verdade nós estamos entregando a rédea para Satanás. Mas quando nós obedecemos a Deus, somos escravos de Deus, aí nós somos verdadeiramente livres. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e também isso se torna algo que eu quero fazer, porque eu quero agradar ao meu Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não tome a forma, não vos conformeis com esse século. A vontade de Deus então nos leva a uma postura diferente. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Deus colocou o seu DNA em nós, Deus colocou a sua identidade em nós, Deus colocou a sua essência dentro de nós. Por isso que alguns riem bastante, outros são mais sérios. Ou seja, Deus colocou algo de diferente. Nós somos diferentes, mas essa diferença é que é o bonito, nos faz sermos diferentes. Ou seja, nós somos únicos. Aí o que o mundo quer? Que a gente seja igual.
a gente tem o mesmo pensamento, a gente tem o mesmo sentimento, a gente quer as mesmas coisas. Na verdade, o mundo prega a liberdade, mas na prática o mundo nos aprisiona. Terceira coisa que eu descubro, que tem que haver uma mudança de mente. Mas essa mudança de mente só é possível através da palavra de Deus. Nós não podemos mudar pensando e querer mudar apenas na força do nosso braço. A mudança real, ela se dá através do poder da palavra de Deus. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quem nos leva até Deus é a palavra, e quem leva Deus a sério estuda a Bíblia. Quero fazer uma pergunta, não precisa levantar o braço, mas só pare e pense, medite nessa palavra. Você estuda a Bíblia? Na semana? Diariamente? Você tem prazer na palavra de Deus? Ou só quando vem na igreja? Porque se é só quando vier na igreja, está bem complicado, querido, bem complicado. Nós temos, a Bíblia diz que nós devemos diariamente meditar na palavra. Quando nós meditamos na palavra, acontece um fenômeno. Deus fala através da palavra, a palavra nos purifica, a palavra nos santifica, a palavra nos cura, a palavra nos anima, a palavra nos encoraja, a palavra nos dá uma direção. Então a palavra de Deus, ela é fundamental para nós. Para eu descobrir a vontade de Deus, eu preciso também descobrir o caminho do servir. Em Romanos 12, 13 agora, 12, 13 em diante, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que eu aprendo aqui, queridos? Primeiramente, eu me apresento a Deus por completo. Segundo, eu não vou me amoldar ao mundo, ao sistema, eu vou me conformar com o mundo. Terceiro, vou ser transformado pela palavra de Deus. Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é servir. Jesus disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Então aqui Deus coloca alguns dons para servir a outros irmãos, a todas as pessoas. Ou seja, quem é profeta, profetize. Quem tem algum tipo de serviço, que sirva. Quem é professor, mestre, que ensine. Quem gosta de animar as pessoas, encorajar, confortar, encoraje. Quem contribua, que contribua de uma forma generosa. Quem tem um dom de liderança, então que exerça o dom de misericórdia. Ou seja, todos esses dons, todos os talentos que Deus nos dá, ele tem uma função específica. É para o bem da sua igreja, é para servir aos outros,
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Muito simples. Nós vivemos muito tempo, às vezes, pensando em nós mesmos, querendo satisfazer os nossos próprios desejos. Esquecemos que quando nós amamos as pessoas, servimos as pessoas, tudo que a gente faz volta para nós muito mais ainda. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar a mim mesmo. Como é que eu estou servindo as pessoas? Ou eu só quero que as pessoas me sigam? Eu tenho que entender a igreja como um todo. Eu tenho que descobrir o dom que Deus me deu. Para isso também preciso desenvolver um projeto. Deus tem um projeto na minha vida. Cada coisa que existe no mundo tem um propósito. E Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Para isso, então, precisa ser uma bênção. O que é bênção? Eu tenho que liberar as pessoas para crescer. Eu tenho que ajudar que as pessoas venham a compreender qual é o lugar que ela tem no corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas só com sacrifício, renúncia e mudanças na prática. Só assim eu vou descobrir a vontade de Deus. E essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. E aí? Você quer fazer diferença nesse mundo? Na vida das pessoas que estão contigo? Ou ficar na mesmice? Você decide. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade de escolha. Nós precisamos repensar como estão as nossas decisões, as nossas atitudes. As pessoas que convivem conosco, elas gostam, elas querem estar junto de nós, ou elas ficam junto de nós por obrigação? Então, queridos, o primeiro tem que entregar de coração a Deus, por completo. Se você quer descobrir a vontade de Deus, você precisa se entregar por completo a Deus. Não existe forma de se entregar a Deus se não for por completo. Ou é 100% de ti para Deus, ou você não consegue 100% de Deus em ti. Segundo, você tem que romper com o mundo, romper com o sistema. Terceiro, você tem que mudar a maneira de pensar pelo estudo sério da palavra. Estudar a palavra, meditar na palavra, ver o que a palavra está dizendo para você, quais os princípios que ela quer que você mude, o que você precisa e necessita mudar. E aí você vai servir os outros com os teus dons e talentos que Deus te deu. E aí você vai ser uma bênção. Amém? Deu para compreender, queridos? É isso que Deus quer que a gente seja. Deus quer que a gente seja uma bênção. E para ser uma bênção, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, nós temos que renunciar a nós mesmos. Às vezes nós pensamos, mas não é bem assim. Quem sabe ainda eu posso fazer certas coisas, mas aquilo que eu faço, as pessoas com que eu convivo, elas me levam mais perto de Deus ou me afastam de Deus? Comportamentos que eu tenho me levam mais próximo de Deus ou me afastam de Deus? Eu tenho que parar e tenho que repensar. Estão entendendo? Se eu não entender isso, se eu não compreender isso, eu vou me afastando de uma forma lenta. Eu vou me tornando um religioso. Eu até venho na igreja, mas eu me torno um religioso. Eu perco a vida cristã. Eu perco o avivamento do Espírito Santo. E eu faço com que eu fique mais longe e mais afastado de Deus. Não é isso que Deus quer para a minha vida, nem para a tua vida. Deus quer que a gente seja uma bênção todos os dias da nossa vida. Amém? Fique em pé nesse momento. Vamos orar a Deus. Nós precisamos descobrir o que Deus quer para a minha vida. O que Deus quer para a tua vida. Quem sabe você já encontrou um trabalho e você está realizado nesse trabalho. Quem sabe você já encontrou o amor da tua vida e você está realizado nesse amor da tua vida. Quem sabe você já tem até uma autonomia financeira e você
Você sente bem? Mas lá no fundo mesmo, você se sente pleno. Lá no fundo mesmo, você está feliz? Ou você continua inquieto? Você sabe que tem alguma coisa que está faltando. Lá no fundo mesmo, você precisa mais de Deus. E você sabe disso. Lá no fundo mesmo, você sente falta de Deus. Lá no fundo mesmo, você já teve encontro com Deus, você sentiu a presença dEle, você já foi mais ativo na obra dEle. Você não entende por que desse vazio, já que Jesus já mora dentro de você. Mas Jesus não só preenche todo o vazio quando Ele entra, mas principalmente quando nós estamos no centro da vontade dEle. Aí não fica mais um espaço. Aí Deus tira a ansiedade, Deus tira o medo, a inquietação da nossa alma. Então o que nós precisamos é compreender que eu tenho que decidir me entregar para Deus. Eu preciso decidir ficar inconformado com o mundo, o sistema do mundo, com o pecado, porque o pecado me afasta de Deus. O pecado é desobediência, o pecado é errar o alvo, o pecado me afasta da vontade de Deus. Então o pecado me afasta de Deus, faz com que eu me torne perdido. A culpa, o medo, volta novamente a me carregar nos meus ombros. Todo o peso que Deus já tirou, Deus não quer que permaneça. Por isso que eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. E aí eu sou transformado pela renovação da mente. Ou seja, uma mudança real. As pessoas começam a ver a minha vida diferente. Eu começo a ter mais alegria, eu começo a transbordar de alegria. Aí eu consigo servir as pessoas em amor. Dá para as pessoas que elas realmente precisam. Se eu compreender isso, fica mais fácil. Eu consigo descobrir qual é a vontade que Deus tem para a minha vida. Feche seus olhos. Coloca tua mão na altura do teu coração. Comece a conversar com Deus agora, nesse momento. Comece a dizer para Deus que tu quer realmente trabalhar para Ele. Tu quer servir a Ele, adorá-lo e ao mesmo tempo amar também as pessoas. Deus colocou talentos, Deus colocou dons. Esses dons, esses talentos é para serem usados como bênção, ou seja, para te liberar pessoas para crescerem, para que algemas e cadeias possam cair por terra em nome de Jesus, para que pessoas que estão hoje presas a vícios, a doenças, presos a tantas cadeias, possam realmente ser livres. E você ser um canal de bênção para libertar essa pessoa. Deus quer você por inteiro e por completo nas mãos dele. Senhor, eu reconheço agora, Pai, que eu preciso de Ti. Eu reconheço agora, Senhor, que eu necessito de Ti. Eu reconheço agora, Pai, que sem Ti não posso fazer absolutamente nada, mas contigo sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Me ajuda, Senhor amado, nas minhas deficiências. Ajuda-me, Senhor amado, nas minhas fraquezas. Ajuda-me, Senhor, porque muitas vezes me sinto perdido. Ajuda-me, Senhor, porque eu não sei para onde ir. Ajuda-me, Senhor, porque a minha mente parece confusa, parece uma névoa, e eu não consigo enxergar nada, não consigo ver nada. Senhor, limpa os meus pensamentos, limpa, Senhor, o caminho por onde eu estou andando. Retira de mim, Senhor amado, tudo aquilo que me faz pecar,
errar o alvo, desobedecer ao Senhor, e contra a tua vontade. Eu quero, Senhor amado, ter amor à tua palavra, que a tua palavra, Senhor amado, fique no meu coração, na minha mente, todos os dias da minha vida, que eu possa me apaixonar pela tua palavra, que eu possa deixar que essa palavra produza vida, e vida com abundância. Me ajuda, Senhor, pois preciso e careço de Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém.